Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Moodle. Bom, nessa aula a gente vai começar a entrar para a parte de questionário, banco de questões. Então, nessa aula vamos começar com o nosso banco de questões, que é o que nós precisamos fazer antes de criar o nosso questionário. Para você entrar no banco de questões, você tem que ter uma coisa muito firme em mente. A primeira coisa é, banco de questão é uma coisa, questionário é outra coisa completamente diferente. Banco de questões, imagina que é uma caixinha onde você guarda todas as suas questões. Vamos pôr uma pasta onde estão guardadas as suas questões. Já o questionário é um recurso do Moodle. A gente não aprendeu a utilizar aqui os nossos recursos. Ó, não está aparecendo nada porque eu não ativei a edição. Deixa eu ativar aqui para a gente conseguir enxergar. Pronto. Ó, a gente tem aqui adicionar uma atividade ou recurso. Lembra agora que o nosso questionário é uma atividade, enquanto o banco de questão não é uma atividade ou recurso, tá bom? Ele é simplesmente um local onde a gente vai guardar as nossas questões. Tendo isso em mente, a gente, para acessar o nosso banco de questões, a gente vai vir aqui em administração e a gente tem aqui, ó, banco de questões. Vamos clicar aqui. A gente entrou aqui no banco de questões. Uma outra coisa importante que você precisa saber. Quando a gente estiver trabalhando com questões, como a gente, no Mackenzie, a gente utiliza um curso dividido por várias pessoas, a gente tem que fazer uma organização antes de começar. E como que funciona essa organização? A gente precisa, a primeira coisa é criar categorias. E a primeira categoria que a gente precisa criar é uma categoria da disciplina do professor. Por que não do nome do professor? Porque, vamos supor que o professor sai do colégio, fica afastado e outro precisa dar continuidade, o outro professor também, né, ele vai assumir as questões que você tiver deixado aí. Então as questões são para o curso, tá bom? Para a disciplina e não nominal a pessoa. A primeira coisa que a gente precisa saber é vindo aqui no menu administração, aqui no nosso bloco de administração, ó, a gente tem o banco de questões, ele pode estar fechado para você. Você não precisaria nem ter clicado primeiramente no banco de questões. Você poderia clicar aqui na setinha ao redor, iria abrir algumas opções para a gente. E antes de entrar nas questões, a gente vai entrar nas categorias, que é o que eu acabei de dizer sobre organização. Então vamos clicar aqui em categorias. Ó, para facilitar dessa vez para a gente, eu vou até expandir aqui o meu bloco. Eu vou trazer o meu bloco aqui para o lado para vocês ficarem visualizando o tempo todo. Eu creio que isso vai ajudar na compreensão. Então nós temos aqui, ó, algumas categorias, subcategorias criadas. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que entender é como criar. Aqui a gente tem a categoria pai, no meu caso aqui, padrão para César. Não é que é padrão para eu como usuário, mas sim o nome do meu curso, que é César, entendeu? O nome do meu curso é César, então ele está falando que é padrão para o meu curso. Se você é um professor aí da primeira série, vai estar padrão para a primeira série, padrão para a segunda, terceiro, quarto ano, nono ano e assim por diante. Então você vai deixar a primeira pasta na categoria pai, que é do curso, e aqui dentro a gente vai criar a nossa disciplina, no caso a sua disciplina, o seu componente curricular. Por exemplo, se você é professor de matemática, então você vai criar a sua pastinha de matemática, onde dentro dessa categoria somente questões dos professores de matemática poderão ser acrescentadas aqui dentro. Então a primeira categoria é matemática, lembrando que essa categoria não é sua, vão ser para todos os professores de matemática, reforçando. Informações você não precisa colocar e pronto, vamos adicionar essa categoria. Agora nós temos aqui, ó, padrão para César, por quê? Porque é o meu curso. E a gente tem aqui agora, ó, matemática, que é a categoria que a gente criou, nossa primeira categoria. Cada professor
vai criar da sua categoria. Se já existir, não precisa criar novamente, utiliza a que já existe. Então, aqui dentro de matemática, agora a gente vai criar as questões aqui dentro. A gente vai começar a criar, mas antes disso a gente precisa ter mais uma outra categoria, que é para organizar mais ainda. Então, como vai funcionar? A gente já criou aqui em cima, vamos criar mais uma. Agora, a nossa categoria pai não vai ser mais o nome do nosso curso, mas sim a pasta que a gente acabou de criar, a categoria que a gente acabou de criar. Categoria pai, isso aqui vai representar a nova categoria que você criar, ela vai ser inserida dentro da pai. Então, isso só quer dizer que a categoria que você criar vai ser o filho da categoria que estiver selecionada aqui em cima. Se você não entendeu bem, vamos supor que a gente está criando uma pasta, tá? Uma categoria. Ela vai ser criada dentro da categoria selecionada aqui. No nosso caso, a gente criou uma categoria chamada matemática. Então, a gente está dizendo que agora, essa categoria que a gente está criando agora, a nova, vai ser inserida dentro da categoria matemática. Então, vamos supor que você é professor de matemática. Então, você vai criar lá, ó, números ordinais, por exemplo, números ordinais. Então, essa é uma categoria que vão conter questões relacionadas ao tema números ordinais. Então, criei aqui, ó, números ordinais, como exemplo, vou adicionar a categoria, e agora a gente tem aqui, ó, a categoria pai, que é a primeira de todas, que é o seu curso. Aqui a gente tem matemática e agora a gente tem outra categoria. Como a gente já criou essas duas, a gente não precisa nada além dessas duas questões aqui, ó. Ele está aparecendo para a gente que a gente tem 0 questões. Bom, aprendemos a criar. Se você precisar editar o nome dessa categoria ou qual é o pai da categoria, você vem aqui nessa engrenagem, põe editar. Caso queira excluir, basta vir e excluir. A mesma coisa para as outras. Agora, lembre-se que eu não precisaria nem dizer isso. Tome todo o cuidado, porque imagina se você exclui a categoria do seu companheiro de trabalho, de outro professor. Então, não vai ser legal para você, né? Você vai ficar bem envergonhado, às vezes, se você excluir, tá bom? E a gente vai ter um bom trabalho para a gente recuperar novamente. Então, bastante atenção para não acontecer de excluir a categoria errada. Confira 1, 2, 3 vezes, se necessário. Bom, agora a gente já sabe criar, editar e excluir. Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço. Até lá.